a máquina burocrática, ela ainda é respeitada como um Estado de direito, um Estado democrático de direito. Então, o Brasil, ele deixa de ser um regime em 88, no qual ele estava sob domínio dos generais das Forças Armadas, generais do Exército, né? E o Brasil, então, com muitas aspas, né, celebra o retorno da tal democracia em 88, e de lá para cá todo mundo enaltece o Brasil como um país democrático, como se isso tivesse nascido ou em 88 ou em 1889, com o início da República Federativa do Brasil. O Brasil nunca foi uma república federativa, o Brasil não tem federalismo, não existe uma federação de estados no Brasil. O Brasil chegou a copiar ridicularmente a bandeira americana, colocando inclusive as cores verde e amarela no lugar das cores branca e vermelha da bandeira americana. Era Estados Unidos do Brasil, né? Exatamente, exatamente. Era Estados Unidos do Brasil. E depois de uma sucessão de loucuras e insanidades, resolveram voltar para a bandeira do Império brasileiro, com o amarelo de Habsburgo e o verde de Bragança, Orleans e Bragança, e aí decidiram então tirar o símbolo imperial e botar um globo, que seria então seria a representação dos estados da federação, blá 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 blá. Aí o Brasil entra num regime totalitário fascista, com proximidades enormes com autoridades do Hitler, né? Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, pesquisem aí. Eu posso até, acho que eu vou até colocar um artigo sobre isso lá no Notícias Sem Máscara.com. E o Brasil, depois disso, passa por um período doido de turbulência, até que começa, poucos anos depois, eleger uma série de presidentes absolutamente tão significativos quanto um alface, um pepino, um chuchu, né? E depois entra o período de um presidente socialista, até que o Che Guevara é condecorado, e aí vocês sabem o resto que aconteceu, né? O Partido Comunista no Brasil fez aliança com o Partido Comunista Chinês, teve aquele Clube dos 13 lá no Sul, ia ter um levante armado, esse levante armado foi impedido por uma manifestação pela família e pela pátria, por Deus, pela pátria e pela família, e aí, diante desse impasse, os militares então tomaram vantagem, até mesmo por ter o poderio armado, né? E assumem o poder depois que o Congresso Nacional então retira o presidente da época, e o Brasil entra em 64, e aí por aí a gente já sabe o que aconteceu. Então o Brasil, até hoje, na minha humilde opinião, e alguém pode discordar de mim tranquilamente, sou totalmente aberto com relação a isso, o Brasil finge ser um Estado de direito ou uma nação burocrática, né? Desde 1889. Isso porque eu nem mencionei as duas ameaças de genocídio, que foi a primeira revolta armada e a segunda revolta da Armada. Ou seja, que a Marinha do Brasil iria bombardear a capital, matando todo mundo, não uma, mas duas vezes, né? E isso aconteceu logo no início dessa res pública, que de coisa pública não tem nada. Mas, enfim, o Brasil vive esse conto de fadas como se o país fosse um Estado de direito, e de 1920 para cá, quem é que foi se aperfeiçoando na manipulação do Estado, né, na máquina burocrática, na burocratização da vida pública? Quem é que tinha assim, toda a experiência do mundo para poder manipular, usando as leis, usando todo o arcabouço burocrático brasileiro para fins políticos? Foram os comunistas e o famoso político profissional, né? Que é aquele político que roubava, e é o famoso rouba mais faz, né? Entrega obra e tal, faz coisa de infraestrutura e todo mundo fica feliz, que é o caso do Getúlio Vargas, né?
todo mundo, não, mas ele trouxe muitos benefícios da infraestrutura brasileira, como se o Mussolini também não levasse muita avanço de infraestrutura para a Itália, como se Hitler não tivesse levado muito avanço de infraestrutura para a Alemanha, e como se o Stalin não tivesse levado nenhum progresso de infraestrutura para a União Soviética. Ou seja, ficar feliz porque alguém fez obra de infraestrutura é a mesma alegria do alemão na época do nazismo, do russo na época do regime soviético e do italiano na época do regime de Mussolini. Então, só para você ter uma ideia do que é uma pessoa ter felicidade porque teve avanço de infraestrutura. Eu não estou dizendo que quem foca em fazer trabalho de infraestrutura é nazista ou comunista, eu só estou dizendo que não muda em nada, né? E aí, o que acontece? Esse foco na política eleitoral é um vício do brasileiro, porque o tamanho do Estado é um troço assustador. E aí, com esse vício político-eleitoreiro, todo mundo pensa que a solução virá por vias de domínio da máquina pública, ou seja, por vias burocráticas, e de que esse domínio não ou é burocracia ou é pancadaria. Em resumo, se você conversar com as pessoas nas ruas, muito ou pouco esclarecidas, todas elas só veem uma única via, né? Uma via de mão dupla, que é ou desce a porrada e mata todo mundo, ou domina a máquina pública e por meio da máquina pública você então vai transformar o país. Ninguém que seja anti ou contra-revolucionário pensa na possibilidade de atuação cultural. Dito isso, o que acontece? Você não tem a análise entre os anticomunistas, você não tem uma análise daquilo que os comunistas pensaram em detalhes e com afinco. Então, aconselho você que gosta de ler pra caramba, Daniel, aconselho você a ler um texto do Eder Sader. Não é Emir Sader, tá? Que é também outro revolucionário. É o Eder Sader. Ele foi um dos fundadores do PT e, como um bom maoísta, né? Ou seja, como um bom seguidor do Partido Comunista Chinês, ele escreve um texto puxando a orelha e criticando duramente a ação dos partidos comunistas no Brasil. Deixa eu achar aqui esse artigo dele, enquanto eu vou falando, eu vou pegar aqui, que eu acho que eu tenho salvo. Tem aqui os ensinamentos de Mao Tse Tung e a Guerra Revolucionária do Brasil. É um texto de 1968, está à disposição no marxists.org, né? Marxists, está em inglês, né? Marxists, ou seja, com ts.org, tá lá. Esse mesmo, eu vou colocar aqui no comentário, né? Esse é o texto aqui. E aí, ali, ele fala, puxando a orelha dos comunistas, vocês estão errando, vocês estão querendo partir para porrada, vocês estão querendo fazer isso, estão querendo fazer aquilo. E aí ele chama a atenção dos revolucionários socialistas no Brasil, coloquei pinado aqui em cima o texto, né? Dizendo o seguinte, olha, dessa maneira vocês não vão ganhar porra nenhuma, porque vocês não estão entendendo o que o Mao Tse Tung estava querendo. E esse debate, ele está muito longe, não é da massa. Da massa, a distância da massa para esse debate é a distância do cinturão de Órion para Dona Maria, lá de Morro Agudo, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Então, assim, é uma distância um tanto considerável. Mas se você olhar a distância desse debate para o que poderia ser uma massa crítica na direita, aí piora a situação. Tá? Piora, porque aí você vai ver que realmente de onde surge a ideia de Deltan Dallagnol, de Moro, de Bolsonaro e de tantos outros, de achar que a saída é a via política eleitoral. Eu me lembro bem de ter ouvido de Bolsonaro e de pessoas próximas do Bolsonaro antes dele voltar, e eu falando, não volta, vai dar merda.
Não, porque o PL agora está com uma estratégia maravilhosa, o PL mulher, a Michelle está vindo com força e tal. Eu falei assim, puta que o pariu. Né? É Freud, desculpa o palavrão, gente, mas assim, é duro você ver essa ideia dominante no Brasil de que a política eleitoral ela vai trazer algum tipo de benefício, algum tipo de solução para o que está acontecendo no cenário brasileiro, e ninguém lembrar das palavras do Olavo, que dizia é na cultura, é na cultura, é na cultura, é na cultura, é na cultura. E aí, óbvio, ninguém consegue entender o que o Olavo falou durante décadas, e é isso. Ou seja, o brasileiro médio não tem ideia do que está acontecendo. Os mais esclarecidos, né, menos ignorantes, e que estão aí o tempo todo querendo trazer alguma coisa de positiva para o debate, sempre gira em torno da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Federal, do Congresso Nacional, do Senado. É sempre em torno da política eleitoreira. Não há um estudo aprofundado do que vem a ser de fato a ação revolucionária, a ação comunista, socialista. A prova disso é o Deltan Dallagnol, que acha que... Quem não lembra do Deltan Dallagnol falando que ele e os agentes da Polícia Federal que atuaram na Lava Jato, que o PT era um partido muito bom no início, mas que se corrompeu. Né? Quem não lembra desses chavões e clichês utilizados? Né? O PT é um partido que até o pobre coitado que está sofrendo agora pra caramba do Fiuza, dizendo o Lula não é um comunista, ele é apenas um ladrãozinho. Ou seja, existe o comunista que não é ladrão, que é comunista honesto. Onde? Não tem. Então, assim, não é que eles roubam para ter benefícios pecuniários. Eles roubam para a implementação do que está acontecendo nesse exato momento. Então, assim, eles não roubam para comprar puta, champanhe, iate. Também, eles também compram champanhe, também fazem ali as suas orgias e tal, mas o objetivo final deles é outro, né? Então, ninguém pode dizer que uma pessoa que está construindo, está trabalhando na construção, comprou cimento para colar um tijolo no outro. Não, ele comprou cimento para construir uma casa. Então, se você achar que o objetivo final do cara é colar um tijolo no outro, você não tem ideia do porquê que ele está comprando cimento. Então, é fundamental entender a finalidade das ações revolucionárias para entender suas etapas. Né? Então, essa etapa de cassação é uma etapa de cancelamento total e absoluto do Congresso Nacional. Os parlamentares já não podem falar, ou seja, já não podem falar, e se falar moderado, vai ser proibido de falar também, e se continuar falando mais moderado, mas só continuar falando, como é o caso do Deltan, do Sérgio Moro e tantos outros, então tira do Congresso, porque vocês não podem mais ficar no Congresso. Então, 4 deputados do Ceará serão retirados, sem sombra de dúvidas. Né? Não pensem vocês que isso vai ser revertido, não vai. Né? O conseguir maioria na Câmara e assim poder forjar um Estado de Direito legitimado por uma casa legislativa, passar... A direita permitida é bem-vinda, porque ela legitima mais ainda, né? Exato, né? Você tem medo, silencia, não fala, não toca nesse assunto, não fala desse fulano, não fala daquele outro. Eu sei que é difícil falar de si próprio, mas, por exemplo, na audiência pública sobre a censura, todo mundo tá... Eu fui convidado e desconvidado, né? E depois de desconvidado, ninguém poderia falar de mim. Os próprios deputados se amordaçaram a si próprios, aceitando o fato de não só me desconvidar, mas de não me mencionar. Pra vocês terem uma ideia, né? As pessoas que foram falando ali, siga o Locals do fulano, siga o Locals do cicrano, siga o site do cicrano. Eles eram proibidos de citar o meu nome. Eles não estou me fazendo de coitadinho, nada disso, pelo contrário. Tem tanta gente que está sofrendo aí também junto comigo. Só que, assim,
é exatamente isso que acontece, Daniel. As pessoas vão aceitando, e vão aceitando, e vão aceitando, e vão aceitando, e vai ficando por isso mesmo. E aí agora, a última agora é que vai ser a Corregedoria da Câmara que vai votar lá para o Deltan Dallagnol, né? Então ele vai ter direito à ampla defesa na Câmara. Decisão do TSE vai para a Corregedoria. Assim, eu conto ou vocês contam? Né? O Lula falou que foi eleito para se vingar, né? Ele foi eleito para poder vingar tudo que foi feito pela Lava Jato. E aí o pessoal tá, gente, tem uma luz do fim de tudo, agora vai, não sei o quê. Sinceramente, eu conto ou vocês contam? É que assim, cara, tem que pisar no chão. Tem que pisar no chão, é hora de estudo, é hora de entender o que está acontecendo no Brasil, entender como que os comunistas chegaram também numa situação como a nossa, eu ouso dizer até pior, né? Um partido de direita ainda não foi proibido no Brasil e os comunistas chegaram a ficar proibidos. No livro do Oswaldo Peralva, Daniel, ele que foi o número 2 do Partido Comunista no Brasil, ele relata que um ano após o retorno do Partido Comunista, eles tinham saído da clandestinidade. Um ano depois, eles tinham 6 mil membros. Não, acho que 60 mil membros? Agora me perdi o número aqui agora. Mas era um número absurdo. Olhem lá no livro do Oswaldo Peralva o retrato. Em um ano, cara, um ano, né, eles conseguiram, inclusive, candidato a presidente com votos, assim, até assustadores. E isso, assim, logo um ano depois de ter saído da clandestinidade. Então, o que eles fizeram? O que eles acertaram? Eles atuaram só na esfera política? A esfera política tinha uma função primordial? Mandava quem estava na política eleitoral? Né? Eu acho que é necessário olharmos esses períodos, entender, estudar, compreender e aprender de alguma maneira, né?